just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Nesse momento eu quero convidar a pastora Belalva Beck, ela estará trazendo a mensagem dessa noite. Eu gostaria que a igreja a recebesse com uma salva de palmas pela vida dela, né? Amém, glória a Deus. Eu também trouxe a minha família, olha. A minha Tete Valentina, minha gatinha. Só para te contar aí, eu tenho 2 irmãos, núcleo familiar mesmo é só eu e a Valentina, né? Mas tem 2 irmãos, cunhadas, sobrinhos, a família de Cristo, amém? E Deus me deu uma palavra, já havia falado acerca dessa palavra no meu coração, aí sempre Deus dá a palavra e depois vem a oportunidade. Quando Paulo me convidou, e eu desde já agradeço o convite, agradeço ao Senhor pela oportunidade, agradeço o convite e peço que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Amém? Todos encontraram? Quer dizer, no telão ainda não está, mas podemos ler? 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos,
vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Amém? Pai, diante da Tua palavra, nós nos curvamos e abrimos o nosso coração, porque cremos que o Senhor tem algo nesta noite, e o Senhor já começou a entregar as Tuas bênçãos, as palavras de cura, palavras de ânimo. Pai, que o Teu Santo Espírito ministre a Tua palavra através de nós, nos dê uma interpretação correta, Senhor, e que cada coração seja uma terra fértil para Ti neste momento, Senhor, e opera o milagre que o Senhor planejou para hoje. Opera, Senhor, aquilo que muitos estão esperando que aconteça, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Amém. As cartas de Paulo aos Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda, provavelmente elas foram uma das primeiras cartas a serem escritas. Alguns creem que foi Gálatas, mas outros acreditam que foi Tessalonicenses. Ou seja, se ela foi a primeira ou a segunda, é certo que foi uma das primeiras cartas que o apóstolo escreveu para a igreja. E são nessas cartas onde se fala mais ele fala mais acerca do arrebatamento, acerca da escatologia e a doutrina das últimas coisas. São nessas duas cartas onde nós encontramos mais desses assuntos. Aqui nós vemos que o mundo da época de Paulo, que era o mundo greco-romano, ele era um mundo sem esperança. Era um mundo sem esperança. Os crentes de Tessalônica que saíram dessa realidade, eles estavam ficando um pouco entristecidos, porque eles achavam que os seus parentes, as suas famílias, que já haviam partido para o Senhor, que haviam perecido. Eles não tinham essa base sólida de esperança que só o cristianismo veio trazer. Nós vemos que na época existia os epicureus, os estoicos, eram as doutrinas que reinavam na época. Os epicureus, eles não acreditavam na eternidade. Eles tinham a morte como um ponto final. E os estoicos, eles diziam, olha só, quando estamos vivos, a morte não existe para nós. Quando ela chegar para nós já não existimos. Ou seja, era um mundo sem esperança. Então eles se converteram, mas começaram a ficar tristes, preocupados com a sua família que havia partido. Aí Paulo escreve essa carta. Escreve e ele diz: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Tremendo, né? Pois, se cremos que Jesus ressuscitou e morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, ressuscitará a família de vocês, que já partiu. Foi isso que ele começou a falar. E é interessante aqui que o apóstolo Paulo, todos sabem, da conversão vamos fazer um parênteses aqui para falar detalhes do ministério do apóstolo Paulo, já falar pastor Paulo, do apóstolo Paulo, que muitos podem não conhecer ainda. O apóstolo Paulo, ele estava a caminho para Damasco, quando ele, com cartas para perseguir cristãos, quando ele, no meio do caminho, o Senhor apareceu a ele com uma luz muito forte, ele caiu, do cavalo, creio que caiu, e ele pergunta: Senhor, quem és tu? Ele falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ou seja, quem persegue ele desde os judeus persegue o próprio Senhor Jesus. Quando ele estava contando acerca dessa conversão para o rei Agripa, nós podemos ver isso lá em
em Atos, no capítulo 26, quando Paulo se defende perante o rei Agripa, ele começa a contar a sua conversão. E ali ele acrescenta pontos que em Atos 9 não constam. Diz o seguinte, Atos capítulo 26, versículo 16. Ele contando a conversão dele, dizendo que o Senhor apareceu para ele no caminho para Damasco. Ó rei Agripa, estava eu indo para Damasco quando uma luz brilhou. E aqui no versículo 15, diz assim, e eu perguntei, Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Até ali igual. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituir um ministro e testemunha tanto das coisas que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Jesus disse para o apóstolo Paulo, no dia que a luz veio e brilhou que ficou cego, ele disse que eu ainda aparecerei a você. E ele apareceu. Nós vemos que Paulo ele aborda determinados assuntos dos quais ele não estava presente. Por exemplo, a Santa Ceia. Ele estava no dia da última ceia? Não. Ele nem era apóstolo. Estava só os 12 ali com Jesus. Mas nós usamos na Santa Ceia o texto que Paulo diz, o que eu recebi do Senhor. Provavelmente, quase, com toda certeza, o Senhor, numa dessas aparições, ele contou para Paulo como havia sido a última ceia. Tanto é que ele diz, o que eu recebi do Senhor, isso eles entenderam. E o Senhor, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graça. E é o texto que a igreja usa durante a celebração da Santa Ceia. Então tem coisas, e ele mesmo diz em alguns pontos, por exemplo, em Coríntios capítulo 7, quando fala acerca das instruções acerca do casamento. Se vocês observarem ali, tem coisas que o apóstolo Paulo diz, isso digo eu, não o Senhor. Aos solteiros é melhor que não case, que fiquem como eu. Isso é palavra dele, a experiência dele. E ele dizia, eu penso que tem o Espírito Santo de Deus, porque vocês vão se livrar de muitos aborrecimentos, mas tem aqueles que têm esse chamado e outros não. Agora tem outros trechos que ele diz, isso digo, não eu, mas o Senhor, o homem casado que não se separe da mulher e vice-versa. Então tem coisas que é mandamento de Deus que ele recebeu do Senhor. Tem coisas que é a experiência dele que fala. E aqui, no texto que nós lemos, por exemplo, irmãos, esse negócio, isso aqui que eu falei, assim diz o Senhor, que o marido não se separe da mulher, a mulher. Essa questão do divórcio é uma questão muito profunda, não pode ser interpretada assim apenas com o versículo. É da vontade de Deus, sim, que o homem e a mulher não se separem, mas existem situações em que o Senhor permite, entendeu? Não considere isso ao pé da letra. E aqui, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz o quê? Marquei. 1 Tessalonicenses, mas eu vou achar. 1 Tessalonicenses, versículo 14. Aí vem o versículo 15. Ele falou, olha, se cremos que em Jesus que morreu e ressuscitou, também cremos que Deus ressuscitará os seus familiares. Versículo 15. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos. Isso, o arrebatamento, foi outro assunto que o Senhor provavelmente falou com Paulo. Por quê?
Porque o arrebatamento é uma doutrina neotestamentária. Nós vemos no Antigo Testamento apenas ilustrações do arrebatamento da igreja, mas nós não vemos falando diretamente acerca do arrebatamento. Jesus que começou a falar sobre o arrebatamento, e mesmo assim, enigma, falando, né? Mudar, você vê Mateus, é como se ele estivesse vendo vários quadros. Ele vê um quadro, fala o que vai acontecer, de repente ele muda para ali, depois ele volta para ali. Se você ler Mateus 24, você vai ver isso. E ele, o apóstolo Paulo, é que esmiuçou mais detalhadamente acerca do arrebatamento. Então nós cremos que provavelmente também o arrebatamento foi algo, um assunto que o Senhor, numa dessas muitas aparições a ele, que o apóstolo Paulo se converteu, ele ficou, creio que 13 anos, se eu estiver errado, alguém me corrija. 13 anos ele não foi procurar nenhum dos apóstolos. Ele e o Senhor sozinho. Nesses 13 anos, em Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz acerca do arrebatamento, é outro texto que é usado também, que diz assim: eis que lhes digo um mistério. O que é mistério? Mistério é aquilo que está no culto, que não era de domínio público, mas foi revelado a Paulo. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos no sentido de morrer, mas todos seremos transformados. É o outro texto que também fala do arrebatamento. E nós vemos aqui que é a palavra do Senhor, que de modo nenhum precederemos os que dormem. Ao ouvirmos a trombeta, acontecerá tudo que está escrito aqui. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, o apóstolo Paulo, na época ele falava, e nós, os vivos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos que ressuscitaram, para o encontro com o Senhor nos ares. Ou seja, Paulo morreu e não aconteceu o arrebatamento. Aí você pode perguntar também, o arrebatamento pode não acontecer, eu estando vivo, mas a tua esperança, a tua convicção, a tua persistência é dizer, é crer que o arrebatamento acontecerá na tua geração. Amém. E se você estiver vivo, você será transformado e será arrebatado para o encontro com o Senhor dos ares. Eu sei que tem familiares que já faleceram, né? Eu tenho meus pais e eu creio que vai chegar esse dia onde nós vamos nos encontrar. E teve algo até que eu perguntei para o pastor Antônio qual era a visão da igreja, né? Até que eu estava estudando e eu percebi algo nos meus estudos que eu não concordava. E quando o pastor Antônio esclareceu qual era a visão da igreja, e realmente é a que eu concordo, que a primeira volta do Senhor será para a igreja, porque a palavra diz que nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. O que vai acontecer? O mundo vai ver que você não está aqui, a tua família, se ficar, aqueles que ficaram, em nome de Jesus, nós oramos para que todos, né, conheçam o Senhor, mas pode acontecer. E o que vai acontecer com eles? A gente pensa muito na gente, né? A gente pensa muito na gente. A gente tem que pregar sobre o arrebatamento para os nossos familiares. O que, se por eu falei outro dia para a Valéria, para minha família, cheguei, olha, se acontecer, se eu sumir daqui, é que aconteceu isso, que está previsto o arrebatamento, e vocês não aceitem a marca da besta, não se curvem ao governo do anticristo. Mas por que isso? A gente vai morrer? Não, aí eu explico, porque a gente tem que explicar isso para eles. Vocês já pararam para pensar nisso? Como conduzir a sua família ao encontro com o Senhor?
Porque nós já conhecemos o Senhor. Se tem alguma coisa de errado na nossa conduta que inviabiliza o subir, a gente tem que consertar. A gente sabe, o Senhor mostra, a gente sabe o que é e temos que consertar. Porque o Senhor diz que naquele dia dirão: Senhor, Senhor, expulsamos demônios em teu nome, curamos enfermos em teu nome. Isso tudo quem faz é o quê? É crente. Né? Até quem expulsa demônio, quem cura enfermo, quem prega em teu nome, somos nós. Existem situações que impedem, né, o arrebatamento. Isso é urgente, irmão. Eu já pensei muito da família, Senhor, vou pregar sobre o arrebatamento. Calma, espere, aguarde. E eu sempre, quando o Senhor me dá uma palavra, eu mantenho aquela palavra, porque ele tem um propósito, né? Então nós vemos que essa palavra que Paulo falou acerca dos mortos, isso é uma palavra do Senhor. Se cumprirá, não tem, não é, nós não precisamos ficar especulando, não sei como é que é a gente ser tirado. O que é ser arrebatado? Ser arrebatado, na Bíblia, essa palavra significa, tem até um sentido negativo. Aquele lobo que vem e arrebata as ovelhas. Tem o arrebatamento que é tirar com violência, ser arrancado com violência, num piscar de olhos. Ser você, eu, a nossa família, seremos arrancados desta terra com violência antes que o pior aconteça, amém? Porque há o pior que vai acontecer. Não adianta a gente, não, a grande tribulação vai acontecer. Agora, o arrebatamento, para você ver como Jesus ele falou muito por códigos, né? Ele não deu um estudo detalhado como o apóstolo Paulo, que você vê que nós temos três correntes, né? Que creem, os pré-tribulacionistas, que são aqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada, tirada da terra antes de começar a grande tribulação. Tem os Nietzsche, aqueles, eu era Nietzsche, eu acreditava que a gente ia ficar até a metade da tribulação, ia ver quem é o anticristo, é ele, e depois ser arrebatados. E tem aqueles, os pós-tribulacionistas, que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu acho que há indícios na Bíblia, você pode optar pela política que você quiser, né? Isso não atrapalha em nada com a salvação, mas existem indícios na Bíblia de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque Deus é fiel, ele diz que ele nos guardará da ira vindoura, é um Deus. E aqui também diz o quê? Eu vou chegar lá. Estaremos para sempre com o Senhor. Depois, quando diz aqui, o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 5, versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Por quem? A igreja que vai andar dizendo? Não. Ele nem se incluía mais aqui. Aqui ele já estava se referindo àqueles que ficarem. Aqueles que ficarem, a igreja não vai estar lá na terra. E em Apocalipse, nós vemos a igreja sendo mencionada até o capítulo 4. Depois nós não vemos mais a igreja. Então, nós cremos, eu creio com toda a alegria do meu coração, que seremos arrebatados antes da grande tribulação. Agora, pode haver um arrebatamento, como pode acontecer de um de nós partir para o Senhor. Então nós temos que estar prontos do mesmo jeito. Para a gente só tem duas saídas, ou o arrebatamento ou a ressurreição antes do arrebatamento, amém? Entendeu? Se a gente morrer, a gente vai ressuscitar. E depois aqueles que ficarem vivos serão arrebatados. Aí as pessoas perguntam, bom, quando vai ser isso? A gente pergunta, né? Foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Quando
acontecerão essas coisas, né? Aí em Mateus 24:36, Jesus falou para eles: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Podia ouvir um vídeo, eu não vi o vídeo, né? Não ia perder tempo, já que a chamada era que Deus apareceu e disse qual o dia que ia começar a grande tribulação. E tem muita gente que vai lá e segue. Imagina, irmãos, por exemplo, teve uma vez que eu conversando com o pastor quando ele falou acerca disso. Se a igreja ficar aqui na grande tribulação, não vão subir. Se você olhar para o que tem acontecido, né, nos nossos dias, uns brigando com outros, se você vê esses vídeos bizarros, envergonhando o Evangelho, não sei por que as pessoas ainda compartilham. Viu, é ruim, denigre a igreja do Senhor, não compartilha, não passe isso diante do ano. Eu me fui com olha só que horror. Eu falei, não compartilha isso. Assim como mandou para mim, está mandando para outros também. Aí vão falar mal da igreja. Mas a igreja precisa se posicionar. Precisamos nos posicionar corretamente. Faça o exame de consciência você na tua casa, antes de dormir. Senhor, há algo de errado em mim, guia-me pelo caminho eterno, como Davi fez. Que você tenha essa preocupação. Ia fazer algo de errado, você diz, não, o Senhor pode voltar agora. Sabia? O Senhor pode voltar. Ele pode voltar aqui antes do culto terminar. Né? Então, isso eu queria chamar a atenção. Leiam a palavra de Deus, mas leiam com alegria, com gozo do coração. Não leiam como se fosse um livro, leiam como se fosse vocês conversando com o Senhor. Porque o Senhor, Ele vai falar no teu coração. E Ele, aqueles que o buscam, Ele dá a conhecer a sua aliança. Se Ele vê que você está bem intencionado, que você quer saber mais dele, Ele vai abrir os tesouros da sabedoria para você, vai abrir os tesouros espirituais, tudo de bom que você precisa saber, Ele vai abrir para você. Então, e Ele também disse lá em Atos, depois de ressurreto, antes de ascender aos céus, Ele falou que não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas Ele nos exorta a vigiar, porque o dia do Senhor virá como ladrão. Se o dono da casa soubesse que o ladrão vai vir hoje, ele ia ficar vigiando. Certo? Então, e o apóstolo Paulo até fala que não há necessidade que ele explique sobre isso, porque Jesus já falou, o único que sabe o dia e a hora é o Pai. Sabemos que será um encontro glorioso e eterno, né? E, inclusive Paulo em Romanos, no capítulo 18, se quiser colocar, Romanos 8, capítulo 18, ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E em 2 Coríntios 4,17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, está triste por algum motivo? Lembra, o teu lugar não é aqui. Daqui a pouco as coisas vão mudar e tudo vai ser melhor. Você estará para sempre com o Senhor. É por isso que temos que nos consolar e não com consolações humanas. Muitas vezes somos consolados com consolações humanas. Quando a trombeta soar, não vai dar tempo de se preparar. O tempo da preparação é hoje. É diariamente. Se
Nós que já conhecemos a palavra, que temos um certo conhecimento, temos uma caminhada com o Senhor. Se nós não subirmos, eu creio que para nós foi. Para aqueles que conhecem, tiveram entendimento, o Senhor entregou, mas eu creio que para aqueles que não se converteram, não chegou o dia de se converterem, eu creio que para eles haverá conversão. Porque o Senhor, Ele não manda para a condenação eterna ninguém sem motivo. E outra coisa, as pessoas que forem, elas sabem motivo. Tanto é que para a parábola de rico e Lázaro, o rico e Lázaro está ali, pai Abraão, no caso da figura de Deus. Ele falou, se você prestar atenção, em nenhum momento ele falou, me tira daqui. O que ele falou? Pede para alguém ir lá avisar a minha família, para eles não seguirem o caminho que eu segui, para eles não virem parar aqui nesse fogo eterno. Ou então que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha refrescar a língua, porque a sede insuportável. Mas em nenhum momento ele pede, Senhor, me tira daqui, por que eu estou aqui? Por quê? Porque Deus não condena ninguém sem juízo, sem motivo, e todos sabem. Mas vai melhorar, não se entristeça, porque o Senhor, Ele resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. O Senhor, Ele vai te resgatar a tempo, Ele vai te despertar uma madrugada, vai para o joelho, ora, e você vai sentir, você não sabe o dia, mas eu creio que você vai saber a época, você vai sentir o cheiro, assim como sentimos o cheiro da chuva chegando. Antes de começar a chover, a gente não sente aquele cheiro de terra molhada em outro lugar. Porque olha o que diz o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Diz assim, a partir do versículo 4, porque diz assim que o capítulo 5, os versículos anteriores, fala que o dia do Senhor será como um ladrão, que nos pegarão de surpresas. Aí a partir do versículo 4, olha o que ele diz. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa. Olha, que bênção, né? Para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. O apóstolo Paulo falou, vocês que ouvem a palavra, que seguem o Senhor, vocês não estão em trevas. Resumindo, vocês não serão apanhados de surpresa como um ladrão. Por quê? Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Não tenhamos uma atitude desleixada com a vida, com a eternidade, igual àqueles que não conhecem o Senhor. Você já tem conhecimento, toma tenência. Você já tem conhecimento. Você tem que agir de acordo com esse conhecimento. Tem coisas que são ditos populares que a gente acaba embarcando. A coisa mais certa que nós temos é a morte. Quando falam isso para mim agora, eu digo, nem sempre. Muitos não vão morrer. Não é certo o que eu estou falando? Então, traga sempre a palavra de Deus para o meio do teu contexto de vida, seja onde você estiver, ou em casa, ou na academia, ou eu falo academia porque são meus espaços, ou trabalho, ou faculdade. Traga sempre o conhecimento que você tem da palavra de Deus e rebata, refute as coisas erradas e mundanas, para que isso não venha encher o teu coração, e daqui a pouco você vai estar sendo consolado com aqueles que são das trevas, são consolados. Não, nós não precisamos, nós temos o Senhor. Não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios.
Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus. Amém? Entenderam? Então, nós não seremos apanhados de surpresa no dia do Senhor, porque Deus nos destinou para a salvação. Para a salvação, no momento que você aceita Jesus. E Jesus é fiel, Deus é fiel, Deus ama. A vontade de Deus é que toda a humanidade se arrependa. Nós vamos ver isso. Como nós devemos esperar então a vinda do Senhor? A igreja. Como a igreja deve esperar a vinda do Senhor? Com expectativa, assim como o apóstolo Paulo. Nós, os que ficarmos vivos. O apóstolo Paulo morreu, mas ele acreditava que Jesus poderia voltar na geração dele. Então, eu creio que Jesus pode voltar na minha geração. É essa expectativa que devemos ter, confiança. Já vimos aqui, confiança que é uma palavra do Senhor, vai acontecer, não tem como não acontecer. O arrebatamento, eu creio que é o último evento, grande evento que falta. Né? Já aconteceu o dilúvio, a abertura do Mar Vermelho. Se vocês verem tantas coisas acontecendo, em cada geração tinha o seu papel. Até a geração, quando a igreja estava sendo formada, eles copiavam todas essas cartas, né, para entregar. Imagina, eles copiavam a mão mesmo, entregavam para um, entregavam para outra, ele lia numa igreja, lia na outra. Qual é a nossa geração? A nossa geração, eu creio que a nossa geração é a geração do arrebatamento, amém? Não sei se agora, ou daqui a uns 20 anos, 30 anos, não sei. Mas devemos acompanhar a Bíblia e conhecer também geopolítica. Porque a gente pode muitas vezes se inserir. A gente pode ver aonde nós estamos inseridos nesse contexto todo que está havendo de guerras, de nações se levantando contra Israel. Um detalhe, muitas pessoas falavam assim, vai ser impossível o governo do anticristo querer obrigar todo mundo estará sob controle. Sabia que na China já é assim. Eles detectam, tem câmeras que detectam a face da pessoa. Se é um criminoso que está ali, ele é detectado em 6 segundos, eu acho, 6 minutos. Acabaram com o papel moeda. A melhor forma de controlar o ser humano é acabar com o papel moeda, é botar dinheiro digital. Então o mundo está caminhando para isso. O que aconteceu em 2020? O mundo inteiro não se submeteu a uma ordem? Qual foi a ordem? O uso de máscara. Eu lembro que quando a pandemia estava acabando, não que eu fosse contra, eu até botei antes deles, eu vi aquelas pessoas sendo entubadas ali, eu fiquei nervosa, eu falei, eu não quero pegar isso. Aí, uma vez eu fui no hortifruti, ainda não havia determinação para o uso de máscara. Eu fui de máscara, só tinha eu no hortifruti de máscara. Mas eu fui porque eu me senti tranquila. É isso. Não é obrigar, é se conscientizar. Mas o mundo inteiro, e restaurantes, a minha turma da faculdade periodicamente faz almoços, tudo. E a gente se reúne. Na época, foi a primeira vez que a gente se reuniu depois da pandemia. Uma fila ali para querer ver cartão de vacina. Teve uma amiga que falou, isso é inconstitucional, não pode obrigar. Ela se levantou contra. Entendeu? Quantos de nós nos levantamos contra? E alguns até criticaram aqueles que optaram por liberdade. Você vacina se você quiser. Não. Negacionista. Não, ele não estava impedindo a vacina de
ser dada. Ele queria que as pessoas decidissem por si próprias. Enfim, você acha que se a igreja estiver aqui na grande tribulação, muitos não vão se curvar, não vão questionar uma ordem, né? Aí vem essas coisas da marca, o que é marca, o que não é. Eu até assim, vi um estudo que eu até concordei, que a marca não é nada que vão fazer sem você saber. Tipo ali, a Meire está passando tudo, vou marcar ela. Eu não sabia, eu fui chupada. Não, a Meire. Entendeu? Não é assim. É algo voluntário. A marca, eu creio que é uma aceitação expressa às regras. Vai aceitar? Então tudo bem, você vai comprar, vender, tudo vai ser mais fácil para você. Não vai aceitar? Aí um detalhe que Jesus falou: aquele que estiver na Judéia, fuja para os montes. Aquele que estiver no telhado, não desça. Isso mostra o quê? Isso eu vi no estudo, eu gostei muito. É um indício de que o anticristo não vai ter o domínio total. Vai ter lugares para onde poderão fugir. E aí, eu creio que haverá conversões. Aí essas pessoas que vão passar perseguições, elas vão ver, aqueles que não estão mais aqui, eles tinham razão, eles falaram acerca do arrebatamento, e o arrebatamento aconteceu, eu não vou me curvar, eu falo para você, não, se eu não estiver mais aqui, não aceito a marca nenhuma, não se curva ao governo de Cristo. Você tem que fazer isso com a tua família, esclarecer a tua família, mostrar. Eu creio que muitos vão se converter antes do arrebatamento, mas se porventura não acontecer, eles sabem, né? E eles serão fortalecidos do Senhor. E como a igreja deve se portar, né? É com essa vigilância. E lá na carta de 2 Pedro 3,9 diz o quê? Que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aqui está a razão, porque Ele está demorando. Por que o Senhor demora para cumprir a sua promessa? Por que demora o arrebatamento de acontecer? Porque Deus quer que todos se percam, que todos sejam salvos. É da vontade de Deus. É da vontade de Deus que a tua família seja salva. É da tua vontade? Então você e Deus juntos em oração, em testemunho de vida, porque na nossa casa a gente prega mais com as atitudes do que com as palavras. É muito mais difícil você pregar na tua casa, porque todo mundo te conhece, né? É bom você, o que você é aqui na igreja, você ser em casa também. E outra coisa, nós temos duas coisas que eu gostaria de mencionar que pode fazer, foi uma coisa que Jesus se indignou muito. Jesus disse o seguinte, por exemplo, as viúvas da época, da casa do Senhor, mulheres não trabalhavam, né, na época, e uma viúva ela não tinha como se sustentar. Se ela tivesse filhos e netos, os filhos e os netos tinham que sustentá-la. Se fosse uma viúva que não tivesse nem filhos, nem netos, fosse sozinha, a igreja do Senhor tinha que sustentar. Amém? Entenderam até aí? A igreja, muitos estavam querendo o quê? Os filhos deixavam, largavam de mão, não cuidavam das viúvas e jogavam a responsabilidade para a igreja. Mas a igreja tinha que cuidar daquelas viúvas que não tinham ninguém para cuidar delas. Por quê? Porque é a obrigação da família cuidar do sustento financeiro, da ajuda financeira aos seus pais, aos seus avós, às vezes até irmãos. E
ele fala outra coisa que é muito assim, chocante, né? Mas Jesus se mostrou muito indignado. E ele fala, eu vou resumir aqui por conta da hora. Muitos já ouviram falar do Corban, alguns talvez não. Corban, porque era assim, tinha a lei de Deus, com os mandamentos de Deus, e tinha as tradições dos anciãos, que eram tradições humanas, eles que instituíram, e tinha os mandamentos de Deus. E o Corban era o que significa a oferta, foi instituído nessas tradições dos judeus. O que significava isso? O Corban era tipo um judeu irresponsável que não queria cuidar dos pais. Ele poderia chegar e falar: eu dedico a minha renda como Corban para o Senhor. Então esse dinheiro não podia ser investido, era como Corban para o Senhor, oferta. Sabe o que Jesus falou? Que muitos filhos faziam isso para não ajudar os pais. Olha lá, Marcos capítulo 7, se der para colocar aí, Marcos capítulo 7, é do versículo 9 ao 13, nós não vamos ler tudo não. Olha o jogo, a artimanha. E o Senhor está vendo tudo isso. Marcos capítulo 7. Vocês estão entendendo até aí, igreja? Amém? Então, conseguindo. Marcos capítulo 7, aqui a partir do versículo 9, Jesus diz assim: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição de vocês. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer seu pai e sua mãe será punido. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que eu poderia receber, que vocês poderiam receber de mim é Corban, eu não posso dar esse dinheiro para ajudar vocês, porque isso é Corban, é oferta ao Senhor. Aqui que Jesus falou que eles estavam rejeitando o mandamento de Deus, que era honrar pai e mãe, estavam obedecendo tradições humanas. Isso é muito forte, né? Como é que passa isso pela cabeça? Para não querer ajudar os pais financeiramente, dizer que aquele valor é dedicado ao Senhor. Ou seja, isso tudo Deus vê, irmãos. Isso tudo Deus vê. Pais têm que sustentar os filhos enquanto menores. Os filhos, quando os pais envelhecem, se passarem dificuldade, tem que dar ajuda, sim. Agora já tem até, se é um divórcio, a mulher ganha mais do que o marido pode até pedir pensão por um tempo limitado, porque o Código Civil mudou. O pacto de poder agora é dos dois, né? Não é só do homem, é da mulher também. Isso quer dizer que até um irmão teu, se estiver passando necessidade e você não ajudar, ele pode mover uma ação de alimentos, sabia? Porque é o certo, esse é o certo. Nós não podemos abandonar os nossos, porque o que diz lá em 1 Timóteo, apesar de ele estar se referindo às viúvas que estavam desamparadas, o que ele diz? Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, negou a fé. Então, quem não cuida dos da sua casa, da sua família, não vai ser arrebatado se você ajeitar com o Senhor. Não vai, por quê? Porque negou a fé. É pior do que o incrédulo, o Senhor diz. Por isso que naquele texto, Jesus diz: muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. O que ele vai dizer? Afastar
afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então a palavra que Deus tem para nós, além da conclusão que ainda vou deixar aqui, é essa. O arrebatamento é real, vai acontecer, está perto, por causa, se a gente vê os sinais, está perto. Fala, evangeliza a tua família, aqueles que ainda não conhecem, e fala do arrebatamento. Fala, não deixa, prepara a tua família para estar com o Senhor. O Senhor me ouve a mínima oração. Teve uma vez, vou contar rapidinho, teve uma vez que foi uma Páscoa, aí lá em casa, eu, meus irmãos, minha cunhada, a gente tem mania de trocar chocolates, né? É sempre muito bom, né, de chocolate. Aí eles iam lá em casa, aí davam chocolate para mim, eu entregava o chocolate para ele, tudo. Aí eu orei, falei, Senhor, é tão difícil falar da tua palavra para a família, né? Eu falei, mas me dá condições. Eu nem pensei naquele dia. Foi uma oração que eu fiz, como eu peço a Deus, Senhor, me dá estratégia. E se eu estou te decepcionando, levanta alguém certo, cheio do teu espírito, para falar para eles, se eu não conseguir. Eu falo assim, eu orei ao Senhor, pedi isso, me dá estratégia. Aí nesse dia eles foram lá em casa com chocolate, aí sentaram, os três olhando para mim, eu comecei, sou filho, eu estava falando de Moisés até, explicando o que era Páscoa, ninguém falou nada, todo mundo só assim ouvindo, eu pude, foi uma oportunidade que Deus me deu. Aí teve um dia que eu botei para o meu irmão, a gente estava conversando no WhatsApp, vendo as oportunidades, faça isso, não seja chato, não seja aquele crente, se você quer Jesus, vai para o inferno. Quem converte não é você, quem converte é o Espírito Santo. E é Deus que revela Jesus Cristo no coração daquela pessoa. Não é você com a tua pregação que vai converter. Essa é a nossa obrigação. Mas não ache que tudo depende de você. Aí eu falei alguma coisa para o meu irmão, da palavra, tudo ele, mas isso é o que? A gente vai morrer? Eu falei, não, aquele que crê em Jesus, que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, ele não verá morte, ele terá vida eterna. Você crê? Ele falou, eu creio. Ele botou no WhatsApp. Isso encheu meu coração de alegria. Com a minha mãe também, eu já começava, desde que nós perdemos meu pai. Aí ela queria ir no cemitério, lá no Jardim de Saudade, para visitar o túmulo, tudo, eu ia com ela. E lá tem muitas coisas escritas da palavra de Deus. Aí eu li assim, eu falei assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisso? Eu falei para minha mãe, crês tu nisso? Ela, creio. Eu falei, então viverá. E assim a palavra de Deus vai sendo semeada no coração da tua família. O meu pai, ele, quando eu chegava na igreja, ele queria saber tudo. Eu contava para ele como foi o louvor, eu estava na outra igreja. E todo dia a gente ficava uma hora depois de eu chegar em casa, eu nem trocava de roupa, ficava uma hora só conversando. Num dia que ele estava me infartando em casa, antes de ser para a igreja, eu desci e falei, pai, o que foi? Quer que eu ore? Ele, ora, filha. Aí eu tenho a mão no coração dele, e eu comecei a orar, ele falou assim, Senhor, eu te entrego a minha vida, toma a minha vida em tuas mãos. Aleluia. Ele já sabia, porque eu já havia preparado, e no momento certo, foi o tempo do meu irmão fazer a manobra com o carro. Aí eu fui andando com ele até o carro, botei ele dentro do carro, falei, pai, não esquece, Jesus é a tua força. Ele, Jesus é a minha força. Ele estava cheio de dor e ele faleceu naquela noite. E eu fiquei em casa com a minha mãe. E nesse dia, quando foi assim, mais ou menos 8h20 por aí, eu senti um peso, aperto no coração. Eu subi no meu quarto, dobrei os joelhos, falei, Senhor, toma a vida do meu pai em tuas mãos. Aí eu comecei a orar. O atestado de óbito, ele morreu 8h20. E eu senti. E minha mãe já teve sonhos com ele. Eu sei que ele estava do lado de uma árvore bonita, rindo. E eu ainda falei com ele, aí vocês não trabalham, não? Aí ele só ria.
pacientes, já salvou meu pai, salvou minha mãe, vai continuar salvando toda a minha família. Vocês quantos creem assim? E outra coisa, receba essa palavra para você. A vida do crente não é cíclica. Acontece hoje uma coisa, aí depois resolve, aí eu me alegro, aí depois isso vai acontecer de novo e fica ali. A vida do crente não é cíclica, ela é linear, ela é progressiva. Porque diz o texto que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, para nós, crentes no Senhor Jesus, que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, para nós o melhor está por vir sempre. Não creio em mentira nenhuma. Pode estar o tumulto que tiver no mundo, Deus vai te guardar. A tendência é sempre o melhor acontecer na vida do crente. Pelos textos que nós lemos, nós não precisamos andar cabisbaixos, entristecidos, por conta disso ou daquilo, que a gente se console com estas palavras. Amém? Que ao ouvir a trombeta, tudo vai mudar e tudo vai passar, como diz, não é um sonho, é a realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. Amém, glória a Deus. Que mensagem abençoada, hein? Mensagem poderosa. Como a pastora Beloma disse, assim, o arrebatamento para muitos pode ser desespero, pode ser medo. E Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Para muitos é isso, medo. Mas para nós, para os crentes, é esperança. É esperança, é alegria, é felicidade. Porque nós sabemos que Ele virá nos buscar. Amém? E que nós possamos estar firmes na presença dEle, que nós possamos sair daqui, não somente ouvir o que a pastora Beloma disse, mas que nós possamos colocar em prática, não amanhã, mas hoje mesmo. Nós temos que sair daqui fazendo aquele checklist. O que na minha vida está errado? O que eu posso melhorar? Eu posso melhorar nesse ponto? Eu estou pecando? Vou parar de pecar. Que nós possamos sair daqui fazendo esse checklist e estar pronto para a vida do Senhor. Amém?